Glória a Deus. Vamos para a sua palavra, irmãos, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. 21 do Evangelho de João. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito. Amém. Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram para o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E dito isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e tendo disso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse-lhe a Jesus: Senhor, e destes que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não haveria de morrer, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e escreveu, e sabemos que o testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. 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 Santo Deus. Glória a Deus. Glória
Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor, irmãos. Estou mandando esta palavra Glória a Deus. bastante conhecida, falando acerca da morte do Senhor, da sua ressurreição e das suas aparições e das suas últimas instruções aos discípulos antes de o Senhor ser elevado ao céu. O Senhor que veio para esta missão de implantação da graça para nos livrar da morte eterna, pois só Ele tinha condições de pagar a nossa dívida. Então Ele veio, se ofereceu voluntariamente a pagar as nossas dívidas, nos resgatar do império da morte, e com mão forte nos tirou, para que Ele pudesse nos tirar, nos colocar no seu aprisco santo, onde nunca faltaria pão para as nossas almas, onde Ele sararia as nossas feridas, onde Ele restauraria o nosso ser, e aonde Ele nos levaria de volta para si. Assim fez o Senhor, veio, nasceu, cresceu, se formou, fez amizades, trabalhou, viajou, fez as coisas como qualquer ser humano faz, Ele fez. Qualquer um, Ele fez as mesmas atividades da época. E quando estava no tempo certo dele poder instaurar a sua obra, começar a sua missão, Ele foi batizado, escolheu os seus discípulos e então começou a ensinar. Glória ao nome do Senhor. Pois Ele já estava preparado então. E Ele seria aquele que falaria com os grandes, discutiria com os doutores, e Ele só poderia ser assim se Ele fosse mestre, respeitado, de acordo à lei, e quando se formava, de acordo às tradições, tinha que ter discípulos. Então, quando o Senhor Ele foi totalmente instruído na lei, cumpridor, como diz, Ele não deixou o último da lei sequer cair. Bendito é o Senhor. E quando Ele estava preparado, sabia de cor, salteado, toda a lei. Então Ele se tornou mestre, se tornava mestre. E Ele, assim sendo, escolheu os seus discípulos para que pudessem entrar e sair das sinagogas e ensinando o reino de Deus, abolindo a velha lei, que não se aperfeiçoou e já era impotente para salvar, e começou a instituir a sua graça. Fez amizades, fez conhecidos, e Ele anunciava: Filho do homem vai ser morto, vai ser perseguido, martirizado e morto, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles ouviam, os discípulos que sempre estavam com Ele, ouviam, mas não entendiam, pois, como diz a própria palavra, seus entendimentos estavam cerrados, para que não compreendessem. Bendito é o Senhor. E assim foi, o Senhor falou várias e várias vezes. Até que quando se cumpriu, aí que os seus entendimentos foram abertos, e eles entenderam que o Senhor já vinha falando há tempos. Bendito é o Senhor. Porque quantas vezes o Senhor fala conosco
Fala, fala, fala. Manda a palavra e fala conosco. E às vezes o Senhor está falando tão claramente conosco, e às vezes nós não estamos percebendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Até que acontece algum revés da vida, e aí o Senhor liga a nossa memória, abre o nosso coração e entendimento, a gente entende, o Senhor tinha falado já. Aí vem, o Senhor falou tal coisa também. Glória a Deus. O Senhor tinha avisado. E aí há um conforto, há um consolo. Bendito é o Senhor. Aí o Senhor foi perseguido. Durante a sua missão, ficou muito próximo, muito íntimo dos seus discípulos. E o mais ousado dentre eles era Pedro. João era o que mais era próximo do Senhor. Santo Deus. E Pedro era o mais ousado. E que quando o Senhor, numa das vezes que o Senhor falou, importa que eu seja isso, seja aquilo, e seja perseguido e morto. Aí Pedro disse, não, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. E outra, de maneira nenhuma deixaremos que isso aconteça. Eu não. Jamais eu deixarei que aconteça isso contigo. Poupa-te a ti mesmo. Glória a Deus. E aí os outros discípulos também falaram, não, Senhor, é mesmo, é isso mesmo, jamais nós te abandonaremos. E o Senhor olhou e repreendeu a Pedro, tratás de mim, Satanás, e só me serve de escândalo. Santo Deus. Não beberia eu do cálice que eu tenho que beber? Bendito é Deus. Glória ao nome do Senhor. Santo Deus. Aleluia. Aí, pouco tempo, chegaram e ele foi preso. E no momento que cercaram o Senhor, todos os discípulos correram e ele ficou só. Bendito é Deus. Para que se cumprisse a Escritura, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Aleluia. E aí aqueles que tinham prometido há poucos instantes que iria com o Senhor até a morte, poucos instantes a máscara caiu. Bendito é Deus. O orgulho foi lá nos pés. E eles viram que eles não eram nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Tiveram que conviver com este remorso bons tempos. Aleluia. Aleluia. Era o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Até mesmo que quando o Senhor permite que nós, às vezes, saímos do caminho da verdade. Às vezes o Senhor permite com que damos de cara com a parede. Glória a Deus. Santo Senhor. Santo Deus. Até nisso é misericórdia dele para conosco. Glória a Deus. Porque é o único meio do Senhor chamar a nossa atenção e falar, está vendo? Você não é nada. Santo Deus. Se não for eu, você não é nada. Não adianta se garantir. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí o Senhor foi martirizado e foi morto. E venceu o inferno e a morte. Instaurou a sua graça. Pronto. Agora a chave da morte e do inferno estava com ele agora. Santo Deus. E aí ele já foi vencedor. E enquanto o Senhor passou os 2 dias com o Pai, um dia lá com os filhos de Adão, noutra frequência, aqui para nós 3 dias, para eles 40. Bendito é o Senhor. E os discípulos ficaram escondidos, com medo. Aí aqueles que se diziam valentes, que iriam com o Senhor até a morte, aí estavam trancafiados dentro de uma casinha, trancado porta, janela e se tremendo. Santo Deus. Glória a Deus nas alturas. Isso é para mostrar a fragilidade humana.
É o Senhor permitindo situações para nos mostrar que não somos nada. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes o Senhor fala conosco, nos promete coisas, e nós ficamos fortes, alegres, felizes, o nosso pico de alegria tão grande, e aí a gente fala, eu vou morrer por ti, Senhor, mas nunca te abandono. Senhor, venha o que vier, jamais tirarei os meus pés da tua casa. Aí o Senhor olha e fala, então tá bom. Glória ao nome do Senhor. Aí chegam os inimigos também, sem contar esse lado, porque chega e fala, olha, vamos ver se é valente mesmo. Se for teu filho mesmo, ele vai ficar. Deixa eu testar. Aí o Senhor diz, então vai. Então testa. Bendito é o nome do Senhor. Aí a vida pega, as coisas começam a se fechar, o aperto começa a chegar, os bofetes da vida começam a nos bater, a vida começa a nos oprimir, as provações, as tribulações vêm aparecendo, o inimigo vem nos esbofeteando, nos acusando. Aí a nossa bola que estava cheia já começa a minguar. Aí vem a prova, dá uma apertadinha, Glória a Deus. já vem o desejo, eu acho que se eu não congregasse seria melhor. Glória a Deus. Eu não sei não, mas eu não sei nem se eu tenho direito à vida eterna. Glória a Deus. O Senhor até falou comigo, mas eu não sei se é bem assim não. Eu não sei, acho que não é para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que é melhor nem congregar, melhor servir a Deus de casa. Está vendo? Olha a nossa cara indo lá para o chão depois. Nós prometemos que nunca arredaríamos o pé, que iríamos com Ele até a morte. Aí vem o sopro da vida e olha nós jogando tudo para o alto de novo. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Isso é permissão do Senhor, primeiro para nos provar que não somos nada, somos pó diante dele. E que de nós mesmos jamais daremos um passo nesta obra. Glória a Deus. Somente por Ele, pela força dele, conseguiremos dar passo após passo e passo, de valor em valor, de fé em fé, aí chegaremos à estatura perfeita. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Como o Senhor diz aqui numa parte, como estava nas últimas horas, o Senhor dando as últimas instruções, aí Pedro, salvo eu nesta mesma parte, os irmãos podem ler depois, salvo eu neste mesmo assunto, que Pedro falou, não Senhor, nós vamos contigo até o final. Os outros, sim Senhor, verdade, não, jamais te abandonaremos. Salvo eu neste mesmo assunto, nesta mesma linha, está escrito aqui. E o Senhor falou, Simão, ainda esta noite Satanás pediu para se andar convosco. E eu roguei ao Pai para que poupasse a ti, Glória a Deus. para que vos poupasse, Aleluia. e vocês não perdessem a minha graça. Mais ou menos isso. Glória a Deus. Aleluia. Entende que o inimigo também está de olho? Aleluia. E o Senhor tem que permitir, às vezes, ele chegar um pouquinho perto, para que você enfrente cara a cara, e depois você o derrote, e aí o inimigo tenha que sair envergonhado diante de ti e diante do Senhor, e o Senhor possa olhar depois e falar, está vendo? Eu te falei que ele é meu servo, que ele me ama realmente. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor manda esta palavra, aleluia, e diz para a sua igreja, aleluia, não é porque a prova se aqueceu, não é porque você está num buraco cheio de leão, não é porque a tempestade está assolando, não é porque o sol do meio-dia está te queimando, que eu te abandonei. Não, estou te olhando, estou te acompanhando, aleluia, mas você tem que passar este desafio, você tem que passar essa fase, você tem que vencer esta etapa, aleluia. Mas o Senhor diz, eu já roguei ao Pai, e estou intercedendo por ti, e nenhum mal
vai chegar até você sem a minha permissão. Só vou dar a tua medida, a medida certa, na medida que você suporta. E assim sendo, tu vai me glorificar depois e serás vencedor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo Aleluia. Deus. Aí então, eles lá trancados, teve o episódio lá das mulheres que foram lá ungir o Senhor. O Senhor já tinha ressuscitado. Glória. Já começou a aparecer um pouco para elas ali primeiro, depois apareceu em outro lugar, depois apareceu no caminho de Emaús com os 2 discípulos, depois se apresentou para eles ali, que estavam ali todos tremendo. Os que se diziam valentes estavam lá tudo tremendo de medo, casa fechada. Santo Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. O Senhor se apresentou no meio deles. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Como diz na palavra, aleluia, Paulo disse assim, Senhor, Paulo rogou ao Senhor, Senhor, estou com espinho na carne, é o mensageiro de Satanás, isso me esbofeteia, Senhor, isso me acusa de noite, me liberta deste espinho. Santo. Glória a Deus. Tira, Senhor. O Senhor falou, Paulo, é o seguinte, Paulo, a minha graça te basta. Eu quero você sempre fraco, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Aleluia. Aí Paulo entendeu a mensagem. Depois, de outra parte, ele já escreveu assim, porque em verdade digo que quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Porque quando as nossas forças desaparecem, só resta a força do Senhor. E esta é imbatível. Esta é infinita. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Então o Senhor permite nós entrarmos em lugares. Aleluia. O Senhor permite que nós às vezes batemos a cara na parede. Aí o Senhor fala, dá um passo atrás, meu filho. Aqui é o caminho certo. Não é por aí. Senhor, mas eu já prometi ser mais crente, mais fiel, não estou conseguindo, Senhor. É difícil demais às vezes. E o Senhor fala, mas é assim mesmo, eu quero você aqui no meu caminho, fazendo a minha vontade. Este espinho vai com você até na hora certa. Bendito é o Senhor, porque eu te quero assim sempre fraco. Porque o meu poder está te aperfeiçoando na tua fraqueza. Porque se formos fortes, os valentões, não tem lugar para o mais forte. Se já nos dermos por forte, por imbatíveis, o Senhor que é educado, príncipe, educadíssimo, fala, então tá bom, você se garante, eu estou aqui. Ou quando você quiser a minha força, então eu vou assumir a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E o que é nós garantirmos a nossa força? Aleluia. E fala, não, eu dou conta, é comigo, é assim. É a nossa arrogância, é a nossa ignorância, é nós ignorarmos aquilo que está nu e patente diante de nós e a gente fingir que não está vendo. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí às vezes a gente diz, eu estou cheio de defeito, eu estou com isso, estou com aquilo, eu sei que isso não desagrada, isso não está bem certo. E o Senhor mostrando para nós e a gente fingindo de conta que não está vendo, a arrogância tomando conta, aí o Senhor se garantindo forte. Glória a Deus. Santo Deus. Aí o Senhor só olhando, tá bom, deixa aí então, vamos ver até onde você vai aguentar. Glória a Deus. Aleluia. E aqueles que o Senhor tem um plano, aí o Senhor cria um caminho, até o Senhor aperta um pouquinho ali, faz chorar um pouco lá, até chegar no ponto. Bem-aventurado é quem alcança este favor ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se o Senhor se desagradar, o Senhor deixa do jeito que está e a vida dele segue. E o negócio complica depois, quando der o último suspiro. Glória a Jesus. Mas bem-aventurado é aquele que ainda nesta vida o Senhor não desiste dele. Que Glória o Senhor aperta, que o Senhor esfrega. Aleluia. Que o Senhor nos bate aqui e bate lá. Torce aqui, torce lá. E a sujeira vai saindo. Glória a Deus. Que o Senhor usa a lavandeiro. E aí depois nós ficamos branquinhos. Aí estamos prontos para entrar para a glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Aí então,
Senhor deu a paz para eles e já se ausentou de novo. Aí teve essa parte que quando o Senhor saiu, depois que o Senhor ressuscitou, o Senhor não ficou o tempo todo com eles. Não, ficou bons momentos com eles, mas não o tempo todo mais. Às vezes o Senhor aparecia e às vezes o Senhor saía também do nada. Ia para outro lugar. Aí eles ali tristes, abatidos, logo quando, depois que o Senhor tinha sido morto, Pedro, aí chegou nesta parte, aí Pedro lá, cheio de remorso, o inferno em cima dele o acusando. Você dizia isso, você falava que era amigo dele, você traiu ele, você negou ele, 24 horas. E os outros também, todos acusados. Principalmente Pedro, que era o mais arrogante deles, o mais ignorante, o mais cheio de si. Conhecia tanto o Senhor, andou tanto tempo com Ele, mas ainda a conversão ainda não tinha chegado. Aquele velho Pedro ainda não tinha ficado para trás. Bendito é o Senhor. O Senhor precisava dar o último polimento com ele, preparar ele para ir para um próximo nível na obra, na graça. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Aí Pedro, todos ali triste, moribundo. Aí Pedro falou assim: vou pescar. Ele era pescador. Aí os outros ali também, sem fazer nada: nós vamos contigo. Aí foi Tomé, foi Natanael, foi os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Aí foram pescar. Pescaram a noite inteira. E nada apanharam, nada pegaram. Eram pescadores, estavam no mar, sabiam as técnicas de pesca, mas não pegou nada. Glória a Deus nas alturas. Porque o Senhor fechou as portas para eles, para que somente na manhã seguinte o Senhor pudesse aparecer para eles e abrir a porta que eles queriam. Glória a Deus nas alturas. Aí jogaram nada, jogaram de novo na noite inteira, nada. Aleluia. Aí, imagine o clima. Se tivesse pescado um pouquinho, dava para dar uma distraída, esparecer um pouquinho, mas nada. Já estavam com angústia de morte, acusação de morte. Aleluia. Aleluia. E o Senhor quis ainda apertar um pouco mais, ainda dava para tirar um pouquinho mais. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aí às vezes estamos tão provados, e aí a gente fala assim: pronto, cheguei no limite, não dá para descer mais. Onde o Senhor fala, o Senhor vê, dá para descer, dá para apertar mais. Aí o Senhor pega nós e aperta um pouco mais. Aleluia. Até chegarmos no nosso limite. Porque às vezes nós achamos que estamos no nosso limite e não estamos, nós não conhecemos a nós mesmos. Quem nos conhece é aquele que nos formou. E às vezes achamos que já estamos no limite. E o Senhor fala: tá nada, eu vou apertar bastante ainda, calma, que ainda não está no teu limite. Aleluia. Aí o Senhor, eles já estavam acusados, provados. O Senhor provou mais ainda, a noite inteira sem pegar nada. Glória a Deus nas alturas. Aí amanheceu, o sol lá raiou, o horizonte clareou. Glória a Deus eterno. Aí eles lá, chegando para a beira, para descer. Glória a Deus. Aleluia. Aí um homem lá parado na praia. Aí falou alto com eles assim: escuta, filhos, tendes alguma coisa? Tendes alguma coisa de comer? Aí eles responderam: não. Então joga do lado direito. Glória a Deus eterno. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Para que também se cumprisse o que diz a palavra. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Por esta palavra vai amanhecer o dia para alguém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. O sol da justiça, o sol da alegria.
Glória a Deus. Vai aparecer para alguém, por meio desta palavra, vai amanhecer o dia para você. Glória a Deus. Você vai ver a luz divina, você vai ver claridade com os teus olhos, as coisas vão clarear. Aleluia. Aleluia. E o Senhor vai estar te esperando para te abraçar com alegria da terra firme. Bendito é o Senhor. Aleluia. Está chegando o tempo do teu barco parar de chacoalhar. Está chegando o tempo de eu mandar as trevas se afastar da sua vida, das ondas se aquietarem, de eu te colocar numa terra firme. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí jogaram. Não conheceram que era o Senhor. Está dizendo que não conheceram que era o Senhor. Glória a Deus. Aí, deve que olhou um para o outro ali. Noite inteira não pegamos nada. Agora manda nós jogar do lado dele. Tá bom, vamos jogar. Vamos respeitar. Vamos jogar. Aí Pedro pegou e jogou. Jogou a rede. Quando jogou, notou a diferença. Estava tão pesada que, se não tivesse ajuda, ia arrebentar. Santo Deus. Glória a Deus. E estourar a rede. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí, aleluia. Aí foram lá ajudar ele. Diziam, ajuda aqui. Tá Glória a Deus. pesado demais, é muito peixe, ajuda. Vai estourar. Aí todos lá eles estavam lá em 4 ou 5 mais ou menos. Aí foram lá e ajudou ele. A rede não estourou. Glória a Deus. Aleluia. Quando o Senhor manda, o Senhor garante. O Senhor dá segurança. Glória a Deus. Aleluia. E tem coisas que o Senhor nos manda fazer. O Senhor nos manda na vida, na obra, que o Senhor manda, mas não é nós sozinhos que vamos fazer. O Senhor coloca companheiros. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória ao nome do Senhor. Nesta obra não é só individual o trabalho do Senhor. Às vezes o trabalho do Senhor também é coletivo. Aí o Senhor prepara companheiros. E não adianta nós queremos fazer tudo sozinho nesta obra. Ninguém leva a obra no peito, não. Santo Deus. Aleluia. Aqui é de acordo com como o Senhor manda e quem Ele coloca no nosso caminho para nos ajudar. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então não adianta alguém falar, eu vou levar sozinho agora, não vou depender de ninguém, e eu vou agora seguir sozinho. E que você vai nada. Glória a Deus. Sozinho a tua rede rebenta. Sozinho você não consegue tirar aquilo que eu mando para você, não. Glória a Deus. Você não consegue servir-me sozinho. Você eu não tenho um espaço no céu só para você viver sozinho. Não. Você tem que aprender a viver no coletivo. Você tem que aprender a dividir. Você tem que aprender a respeitar o espaço alheio. Você tem que honrar o outro. Você tem que considerar o outro maior do que a si mesmo. Não existe isolamento nesta obra. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aí puxaram os peixes. Aí a ficha foi caindo. Aleluia. Glória a Pedro Deus. estava entretido com os peixes ali, atento, a mente dele focada ali, não perde mais. João Aleluia. era aquele a quem o Senhor mais amava, aquele que tinha tanta proximidade, tanta intimidade com o Senhor, e recostaram a cabeça no peito dele. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Tinham tanta aproximação que de longe ele conhecia o Senhor. Glória a De Deus. longe ele conheceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Entende que é assim que funciona? Que às vezes, aleluia, nós não conseguimos ver as coisas. Aí o Senhor se usa do companheiro para falar conosco. Glória a Deus. Ei, fulano, é o Senhor lá. Ah, é? Glória a Glória a Deus. Deus. Não estava percebendo, eu estava tão focado aqui que eu não estava nem percebendo que era o Senhor. Aí o Senhor se usa de algum de nós para chegar no outro e falar, ei, fulano, é o Senhor nisso aí, ó. O Senhor aí. É um caminho do Senhor na tua vida. Ó, fulano, isso aí não é caminho de Deus. É assim que, não é desse jeito que faz, fulano. O Senhor sempre vai usar de um e de outro para falar conosco. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Aí João sabia. Aí eu desconfiou, olhou lá, falou, é o Senhor. Não tem mais dúvida. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Aí ele disse, ó,
É o Senhor. Bendito Deus. É o Senhor. Glória a Jesus. Aí quando Pedro ouviu que era o Senhor, imediatamente se cingiu, estava nu, estava pescando, e se jogou no mar. E foi nadando depressa para ver o Senhor de perto. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Ele estava tão acusado, Santo Deus. tão angustiado, não se via digno mais de falar com o Senhor. Santo Deus. Não pelo Senhor, mas pelo erro que ele fez. Glória a Deus. Mas ele queria pelo menos contemplar o Senhor. Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Às vezes, irmão, o Senhor permite que nos quebremos tanto na vida, Glória a Deus. na obra. Glória a Jesus. Aí que às vezes a gente pensa assim, olha, o Senhor se desagradou tanto, mas tanto de mim, Glória a Jesus. que eu não vejo mais sentido para falar dele tanto assim, para ter ousadia de se achegar a ele tanto assim, como era antes nos dias passados. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu só quero um lugarzinho nesta obra, para que eu continue a contemplar o Senhor de longe, mas que os meus olhos possam o contemplar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Assim foi Pedro. Mas o que ele achava que teria distanciamento, na onde ele achava que teria recusa dele, aonde ele achava que o Senhor iria o maltratar, Glória a Deus. não, foi tudo ao contrário. Ele achava que estava tudo perdido, mas o Senhor estava vendo com outros olhos. Para Pedro acabou. Cheguei no fundo do poço, fiz tudo que não era para fazer, agora só me resta um desprezo. Aí o Senhor, ele pensando assim, e o Senhor olhando para ele com outros olhos e dizendo assim: chegou no ponto que eu queria, está preparado para começar a trabalhar. Está mais puro, mais bonito a alma dele. Agora está do jeito que eu quero. Agora aquela arrogância, aquela ignorância, foi tudo por água abaixo. Agora Pedro realmente é meu amigo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor não vê como um homem, não vê como um homem vê. O homem vê o coração, o exterior, o Senhor olha para o coração. Glória a Deus. E é um outro ângulo, é uma outra expectativa que o Senhor olha. Santo Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra, irmãos, essa palavra é tão profunda que daria para pregar essa palavra aqui a metade da noite ou até amanhecer o dia, de tanta ligação, de tanto fundamento que tem esta palavra. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor vai dar graça de, aleluia, e o Senhor mandar-nos no necessário. Glória a Deus. E não vai estender muito. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí Pedro foi nadando, se vestiu para encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Porque ele sabia que o Senhor queria vestido. Ele vestido, vestimenta assim, roupa não, de Pedro foi, mas para nós encontrarmos com o Senhor, nós temos que estar com vestimentas de justiça, Glória a Deus. vestimentas de verdade, de justiça. Glória a Deus. Aleluia. Se nós estivermos despidos destas coisas, o Senhor não nos recebe. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí Pedro se adiantou e foi nadando. Aí João e os demais foram indo, chegando com o barquinho lá. Foi indo. Glória a Deus. Chegaram, todos chegaram. Aí o Senhor já estava esperando eles conheceram. Foi chegando mais perto e foi sabendo que realmente era o Senhor. Não ia tendo mais dúvida. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia. Quando você perceber, Glória a Deus. ou quando nós percebemos que é o Senhor criando um caminho na nossa vida, e nós cremos
com inteira certeza de que é o Senhor no assunto. Quanto mais nós vamos dando passos de fé, Glória. quanto mais nós vamos nos aproximando, mais nós vamos tendo certeza de que é o Senhor que nos está chamando, Glória. de que é o Senhor que nos está mandando. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Quantas coisas que, quanto mais nós vamos chegando perto, mais nós vamos tendo certeza, é o Senhor. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aí chegaram todos envergonhados. Ninguém ousava perguntar, és tu, Senhor? Porque eles já estavam vendo o que era. Bendito Deus. Mas ainda lá dentro queria ter aquela vozinha de dúvida, de incerteza. Mas eles estavam olhando, estava muito claro, muito claro. Então não iam fazer uma pergunta, com perdão da expressão, uma pergunta patética, uma pergunta vazia. Glória a E Deus. se fizesse, o Senhor ia colocar eles no lugar deles. Glória a Deus. Ainda bem que não fizeram. Aleluia. Porque às vezes, aleluia. Aleluia. Se perguntarmos o óbvio para o Senhor, ou nós vamos receber uma repreensão dele, ou entraremos em confusão. Bendito Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Santo Deus. Muitos perguntaram para o Senhor o óbvio e entraram em confusão. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí chegaram e o Senhor disse para ele: vinde, jantai. Aí o Senhor disse para eles: trazei os peixes que agora apanhaste. Aí subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de grandes peixes, sendo tanto que o Senhor podia vir, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Bendito Deus. Glória a Deus. Aí quando eles chegaram, está aqui, diz aqui, ó, e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. O Senhor disse: tens alguma coisa de comer? Não. Então joga para o lado direito. Aí aconteceu tudo isso. Aí quando eles desceram, o Senhor falou: agora traz mais um peixe aí do que vocês pegaram. Aí quando eles foram se aproximando, o Senhor falou: vinde, jantai comigo. Glória a Deus. Já estava preparado. Santo Senhor. Já estava preparado lá, pão e peixe já estava assado também. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Glória. Aleluia. Entenda uma coisa, que não é porque o Senhor pede alguma coisa para nós que Ele vai ficar na mão. Ele já tem tudo providenciado. Ele só quer ver nossos passos de fé. Glória a Deus. Não entenda você de que se o Senhor não se usar de mim, não se usa de mais ninguém. Conversa fiada tua. Bendito Deus. Glória. Não, se o Senhor não fizer desse jeito, acabou. Acabou nada. O Senhor nunca fica na mão. Glória a Deus. Nunca. Quando Ele pede alguma coisa, Ele já tem o plano B, C, Ele tem um alfabeto inteiro de planos. Bendito Deus. Glória. O Senhor nunca fica na mão. Glória. O Senhor só quer ver a nossa obediência, a nossa disposição. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor falou para eles: vinde, jantai. Aí chegaram, sentaram ali, aí o Senhor deu o pão para eles, deu o peixe. Glória a Deus. E aí eles comendo cheios de vergonha, Glória a Deus. todos moribundos, todos querendo expressar alguma alegria, mas ao mesmo tempo com receio, com medo do que o Senhor ia fazer com eles, pois eles estavam agora desmoralizados perante o Senhor. Glória a Deus. A honra deles diante de Deus, diante do Senhor, estava lá nos pés. Eles estavam totalmente descredibilizados. Glória a Deus. E para eles estava tudo perdido. Mas para o Senhor era o começo de uma grande obra.
Aleluia, Jesus. Pois agora sim, tinha espaço para o Senhor pegar e operar com eles da forma que o Senhor quisesse. Glória. Agora eles tinham deixado o orgulho lá embaixo, a arrogância já tinha ido para o ralo. Eles já estavam, agora tinha como eles ser humildes, resilientes, fácil do Senhor operar. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor começou o processo de capacitação. Glória a Quando Deus. eles comeram, aí Pedro não falava nada, é ele que não falava mesmo. Glória a Deus. Aí depois o Senhor levantou, quer comer mais? Não quero. Aí foram assim andando e o Senhor falou, Pedro, olhou para ele com os olhos fitos nele. Glória a Jesus. Aleluia. Porque não existe no universo Aleluia, Jesus. um olhar tão penetrante quanto o olhar do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Quantos que iam falar com ele tomados de arrogância, mas quando chegava aqui falava que ele olhava, desmoronava tudo. Glória a Em Deus. um olhar. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quantos que chegavam perto dele atribulados, tristes, arrebentados, e o Senhor também com um olhar, todo mal ia embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Por esta palavra o Senhor vai olhar só para a vida de alguém. E todo mal vai desocupar pelo poder desta palavra. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. A onda vai acalmar. O vento vai dar uma maneirada. Por meio do meu olhar por esta palavra, te garante o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor olhou e falou, Pedro. Aí nesta hora, irmãos, imagina, nos colocamos no lugar de Pedro. Glória a Deus. Ele tremeu por dentro, gelou tudo. Glória a Deus. É agora a hora do escorraço. E eu tenho que ficar quieto porque eu mereço. Glória a Deus. Ou seja, ele estava tão humilde, estava no ponto ideal. Glória a Deus. É por isso que o Senhor nos aperta, nos aperta, nos aperta. A vida, o Senhor faz as provações nos bater, nos bater, nos bater, até nós ficarmos no ponto Glória a certo. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que possamos ter um encontro, aí possamos ter dignidade de olhar o Senhor olho no olho. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Por esta palavra, aleluia, o Senhor vai dizer para alguém, tem alguém que ainda vai precisar de muito aperto. Glória a Jesus. Aleluia, a ordem da palavra, glória ao nome do Senhor. O Senhor fala para você, você não está no ponto ainda. Ainda vou precisar apertar mais um pouco. Glória a Deus. Ainda vou precisar apertar, ainda vou precisar, ainda o inimigo ainda quer te dar uns bofetes, você ainda vai ter que andar umas milhas a mais Glória a Deus. para você chegar no ponto. Glória a Deus. E não entenda isso como minha repreensão, leva esta palavra como o meu amor, porque eu tenho você por filho. Glória a Deus. E aí lá na frente eu estarei te esperando para ter um encontro contigo, face a face, te abraçar, te acalentar e dizer, já passou, já passou. Glória a Deus. É uma nova fase, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aí o Senhor olhou para Pedro e disse, Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Aí Pedro se entristeceu, porque ele achou que era uma pergunta irônica. Glória a Deus. Aí ele já automaticamente já diz, agora eu vou falar que eu amo e ele vai me escorraçar comigo. Ama nada. Se você amasse, Pedro, você não teria feito isso comigo, isso. Não, irmãos, o Senhor não é assim. O Senhor não é como o homem. Glória a Deus. As misericórdias do Senhor são infinitas, diz aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aí perguntou para ele a segunda vez, a primeira vez, sim, Senhor, eu amo. Segunda vez, sim, Senhor, eu amo. Terceira vez, aí ele foi no pó mesmo. Glória a Deus. Senhor, tu sabes que eu te amo, tu conheces tudo. Foi a última gotinha do próprio Pedro. A última gotinha do eu, foi embora pro ralo.
A última gotinha de arrogância, do orgulho, foi embora. Nesta hora, aí sim, Pedro venceu. Mudou a etapa. Aí quando ele achou que seria definitivo a derrota, o desprezo do Senhor, aí foi vitória e foi o abraço. Glória ao nome do Senhor. Aí o Senhor pela terceira vez também disse, então apacenta as minhas ovelhas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por que Pedro? Aí foi falando com ele. Quando você era mais novo, você ia por onde queria, você fazia o que queria, mas quando você ficar velho, você estenderás a tua mão, outro te cingirá e levarás tu para onde você não quer ir. O Senhor dizendo de que forma ele haveria de morrer, na sua velhice. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor falou com ele ali e já profetizou para ele o final da velhice. E as demais coisas o Senhor não falou. Só falou para apacentar as ovelhas. Aí o desenrolar seria na jornada de Pedro. As obras, os prodígios, os sinais, as maravilhas, as pregações, os batismos, as evangelizações. Aí a trajetória de Pedro foi bonita, foi um desenrolar de um grande pergaminho, de uma história muito bonita. E lá na frente o Senhor esperou ele. Aí adivinha como que aconteceu? O Senhor profetizou para ele começar a jornada de apacentar as ovelhas. E o Senhor profetizou para ele como que seria o final da vida dele. E cumpriu o Senhor esperando ele lá no final. Como o Senhor disse que fará conosco, que fará contigo. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele cingiu, foi lá, outro cingiu ele, levou ele lá para o martírio, foi martirizado e foi morto. A morte terrível foi um mártir, mas quando ele saiu do corpo, olha lá o Senhor de novo. Olha Pedro, você venceu, não te falei que eu te esperaria aqui? Glória a Deus. Agora vamos embora, você venceu, acabou tudo. Glória a Deus nas alturas. Aí o inimigo que massacrou Pedro a vida inteira, judiou a vida inteira, pisou a vida inteira, mas não venceu. Aí o Senhor fez com Pedro e faz com todos aqueles que amam o Senhor, que suportam os desafios da vida. Que aí o Senhor olha para o inimigo e fala, não tem mais nada para acusar não? Não tenho. Então este provou o meu verdadeiro valor. Agora você aplaude ele junto do céu. Aplaude ele. Aí o inferno todo tem que aplaudir a vitória. Glória ao nome do Senhor. Receba esta palavra, porque diz o Senhor, eu estou contigo no teu barco, eu estou contigo na hora que você lança a rede ao meu mandado, eu estou contigo na praia, te esperando para te dar vitória. E quando eu te dou uma vitória, quando você cumpre uma missão, eu já te preparo para uma outra missão, para uma outra fase, como o Senhor fez com os discípulos. Eles chegaram na praia, o Senhor deu as instruções, final de uma etapa, início de outra. Aí o Senhor falou para Pedro, apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Agora você chegou no ponto que eu queria que você chegasse. Agora teu orgulho foi por ralo, a tua arrogância foi embora. Agora eu consigo me caber dentro de você, porque não tinha espaço, dentro de você tinha muita ignorância, Pedro. Dentro de você tinha muita arrogância, tinha muita vaidade. Agora eu tirei, agora eu consigo, eu caibo dentro de você. Glória ao nome do Senhor. Então por esta palavra o Senhor manda para nós e diz assim, é por isso que eu permito isso, permito aquilo na tua vida e você chora. Diz o Senhor, não tem problema, você chora, eu te consolo, depois você chora, eu te consolo de novo. Mas diz o Senhor, eu estou te preparando para que eu possa me caber por inteiro, para que eu possa ter acesso a todas as áreas da tua vida. Diz o Senhor, aí eu te preparo para seguir adiante. Diz o Senhor, glória ao nome do Senhor, eu te preparo, e por isso que eu te trouxe, por isso que eu estou mandando esta palavra e te dando o pão que a tua alma necessita. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus. Glória a Deus eterno. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como o Senhor disse no começo desta palavra, o Senhor ressuscitou. Não foram todos que viram. Glória a Deus. Durante a vida dele, a multidão o via. Milhares o viam. Glória a Deus. Aí depois
o Senhor lançou a sua semente para os trigos, pão, para os joios, veneno. Ele falou e foi separando. Ele foi separando, a multidão foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Aí no final crucificaram o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aí pronto, a multidão foi embora, nunca mais. Aí ficou só o selecionado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Seguir o Senhor até um ponto é uma coisa. Glória a Jesus. Depois, quando o Senhor aparentemente se afasta, se ausenta, Glória a Deus. aí é outra coisa. Glória a Santo Jesus. Deus. Até a morte do Senhor é uma grande multidão, Glória a Deus. sem exceção. Santo Deus. Aí quando o Senhor venceu e mudou a fase, Glória a Deus. que o Senhor instaurou a graça, Glória a Deus. Glória. aí foi seleto. Santo Deus. Aí foi um grupo muito seleto. Glória. Tanto é que apregou uma mentira dizendo que tinham roubado o corpo do Senhor, para que não proclamasse para o povo Glória a Deus. de que ele havia ressuscitado e o povo não fosse enchido de fé. E até hoje lá eles acreditam nisso. Glória a Deus. Mas para os discípulos, não só os 11, mas para os demais, os discípulos que acompanhavam o Senhor, Glória a Deus. Glória a Deus. foi as aparições do Senhor, foi uma aqui, outra lá, para 2 lá, Aleluia, Jesus. para 10, 15 ali, para 4, 5 lá, como o caso desta palavra. Glória a Deus. Ao todo, está escrito aqui, ele foi visto por mais ou menos 500 irmãos. Santo Deus. Glória a Está Jesus. escrito aqui, ó, logo no capítulo a seguir. Salvo eu. Glória a Deus. De milhares, reduziu-se para centenas. Santo Deus. Aleluia. De centenas, nem todos ouviram a todo momento. Glória a Deus. Foi 2 vindo ali no caminho, 3 lá, 4, 5 lá. Entenderam essa palavra? Onde essa palavra está nos trazendo? Santo Deus. Aleluia. Essa palavra nos traz nós agora e nos leva a nós agora na situação atual desta obra. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Tivemos uma grande separação. Glória a Deus. Glória a Milhares e milhões foram para outro lugar. Santo Deus. Aleluia. E a verdade que anunciamos foi tida como mentira. Glória a Deus. E estamos aqui na obra de Deus, Glória a Deus. vendo, sentindo o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ainda o Senhor ainda está testando. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos certeza de que é o Senhor nesta obra, mas ainda tem aqueles que não têm certeza. Glória a Deus. Quando fala temos certeza é porque é a maioria, mas não é que é todos têm certeza. Glória a Deus. Tem aqueles que ainda duvidam que é o Senhor nesta obra. Glória a Deus. Santo Deus. Tem aqueles que ainda duvidam Glória a Deus. de que é o Senhor que escolheu o fulano, Bertano, Cicrano, para isso, para aquilo outro. Glória a Deus. Tem aqueles que ainda apontam e dizem, é desse jeito está errado, desse jeito também está errado, daquele jeito também está Glória a errado, Deus. desse jeito também. Mas em um acerto você consegue dizer? Aí ele pensa para falar. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia, já tinha achado que a palavra já tinha encerrado. Santo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já ia encerrar a palavra. Santo Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. Se falar assim, então diga um acerto na obra. Glória a Aí Deus. ele pensa, e fala alguma coisa. Mas se falar assim, o que está de errado na obra? Está errado isso, aquilo, enche para falar. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Aleluia. E diz o Senhor, eu estou aqui da praia assistindo, viu? Glória a Deus. Estou assistindo o movimento deste barquinho chamado reestruturação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a rede está sendo lançada de acordo à minha vontade, à minha ordem. Glória a Deus.
Aleluia. E tem aqueles que não estão me enxergando. Glória a Deus. E diz o Senhor, as ondas que estão batendo neste barquinho, até as ondas eu controlo os peixes que chegam até a vossa mão, eu também controlo. Glória a Deus. Eu controlo o vento que traz este barco até próximo de mim. E às vezes eu também mando o vento para afastar de mim um pouco, para que vocês percebam que se não for eu, não acontece nada. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Glória a Deus. aleluia, Bendito Deus. aleluia. O Senhor não se esqueceu das suas promessas para este povo. Glória a Deus. Diz o Senhor, não me esqueci Santo é Deus. e cumprirei a minha palavra, ela não voltará vazia. Glória a Deus. Mas nem todos perceberão, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ter operação de sinais, de maravilhas, prodígios e sinais. Aí diz o Senhor, nem todos vão ver, nem todos crerão. Glória a Deus. Aleluia. Bendito Deus. Que grande Deus. Glória a Deus nas alturas. Santo é. Vai ficar seleto a coisa, diz o Senhor por esta palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito Deus. Às vezes o Senhor vai operar uma obra aqui com o irmão Bertano. Glória a Jesus. Filho da glória. Às vezes o Senhor vai permitir a igreja inteira saber. E às vezes não. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes nós saberemos, será uma obra no coletivo. E às vezes vai acontecer entre 2, 3. E o Senhor vai falar, ó, é para vocês, ponto final. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, mas que a palavra vai cumprir, vai. Glória a Bendito Jesus. Deus. Glória ao nome do Senhor, queira o Senhor. Glória a Deus. Mas oxalá, que até esta liberdade que estamos tendo de congregarmos virtualmente, oxalá se não for cortada. Glória a Deus. Glória E a aí vai Deus. ficar mais seleto ainda. Não estou dizendo que vai acontecer, oxalá se acontecer. Glória a Jesus. Tudo é possível. Glória a Mas o que não pode acontecer é a conexão entre nós e o Senhor cair. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E queira o Senhor que não caia nenhuma conexão de ninguém Glória a Jesus. com o Senhor. Mas que ainda possa ter espaço para que o Senhor entre com uma obra de resgate. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então esta palavra nos consola e diz o Senhor, lance a rede. Quando eu te mandar, lança a rede, não hesite. Glória a O que for para chegar até a tua mão, vai chegar. Mas não hesite em lançar a rede. Aleluia. Se você hesitar em lançar a rede que eu te mandar, eu vou me hesitar também na hora de te socorrer, diz o Glória a Senhor. Jesus. Glória ao nome do Senhor. Ai daquele que hesita uma ordem minha. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que se cansa de me obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Que desanima e diz, não, já tentei tantas vezes, não deu certo. Glória a Deus. Aleluia. Não deu certo porque eu não quis que desse certo, mas quando eu te mandar, lança a rede. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E os Glória a frutos você vai colher. Glória a Deus. Grande Deus. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado. Amém.